Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou sua professora de Ciências. E hoje chegamos à nossa última aula do terceiro bimestre. Então, estamos no PET 3, na nossa 10ª semana de aula. E o nosso tema da aula de hoje é sobre transmissão do impulso nervoso. Na aula de hoje, nós iremos compreender a estrutura do sistema nervoso e a transmissão dos impulsos nervosos. O neurônio, que é a principal célula do nosso sistema nervoso, ela está aqui representada nesse quadro, É uma célula estrelada, porque a gente, visualmente falando, acha que ela tem uma forma de uma estrela. Há uma região no neurônio que é chamada de corpo celular, onde se localizam o núcleo e boa parte do citoplasma desta célula. Do corpo celular saem dois tipos de prolongamentos. Os dendritos, do grego dendron, que chama árvore, e o axônio, do grego axon, que significa eixo. Então, observando a estrutura de um neurônio, nós podemos observar esta célula. Essa parte rosa nós chamamos de corpo celular. Essas formas alongadas que se projetam do corpo celular, nós podemos chamá-las de dendrito. Essa região central é chamado núcleo celular. E esse grande prolongamento é chamado de axônio. Só que esse axônio ele é envolvido por uma camada de gordura chamada bainha de mielina. Quando o impulso nervoso ele vai passar pela célula, ele é uma energia que passa pela célula, ele salta entre essas regiões aonde eu não tenho a bainha de mielina e por isso a transmissão do impulso nervoso é tão rápida, Quando a pessoa tem alguma doença neurodegenerativa que vai degradar essa bainha de mielina, a pessoa passa a não ter uma resposta tão rápida do impulso nervoso e isso pode ser um problema, compromete a saúde da pessoa. Transmissão do impulso nervoso. Quando um neurônio recebe um estímulo vindo de algum dos órgãos do sentido, por exemplo, os olhos, os ouvidos ou a pele, por exemplo, ocorrem mudanças que percorrem rapidamente as partes do neurônio, os dendritos, o corpo celular e o axônio, formando o que chamamos de impulso nervoso. Então, aqui a gente está representando o impulso nervoso. Vamos ver se numa imagem mais real a gente consegue entender as partes do neurônio. Então, essa região aqui é o corpo celular. Essa região é o núcleo da célula. E esses prolongamentos aqui, que vão ligando um neurônio no outro, são os axônios. Os axônios vão conduzindo o impulso nervoso. E esses brilhos que nós podemos observar na célula, está representando justamente essa energia que é a transmissão do impulso nervoso. O impulso nervoso ele pode ser transmitido de um neurônio para outro
ou para músculos ou para glândulas, fazendo com que o músculo se contraia para realizar um movimento, ou fazendo a glândula eliminar um produto ou secreção. Então é assim que o nosso sistema nervoso central, ele vai controlar as funções do nosso corpo, através da transmissão do impulso nervoso. É através da transmissão do impulso nervoso que o nosso músculo, que nós aprendemos na nossa aula passada, ele vai reagir, ele vai contrair, vai exercer um movimento ou não, vai relaxar, certo? Então, a gente tem a medula espinhal. A medula espinhal, ela vai conduzir esses impulsos nervosos. Porque a medula espinhal, ela é formada de neurônios. Então, o neurônio de associação, ele leva impulsos do neurônio sensorial, que é um neurônio que vai perceber as sensações do nosso corpo, por exemplo, a sensibilidade do frio, do calor. Se a gente sente frio, por exemplo, é um estímulo que o nosso neurônio vai receber. E se a gente vai buscar uma blusa e vestir, por exemplo, aí eu já tenho que acionar o neurônio motor para eu movimentar o meu corpo para buscar a blusa e vestir. Um exemplo. O neurônio sensorial leva impulsos à medula espinhal. Então, a sensação de dor na pele, do dedo, a flexionar o músculo do bíceps do antebraço, como a gente viu na aula passada, esse movimento de relaxamento e contração do braço. Os neurônios motores também vão levar impulsos da medula espinhal ao músculo. Então, toda essa nossa resposta do nosso organismo, do movimento, para realizar uma função de um órgão, um batimento cardíaco, uma sensação de frio, tudo é uma resposta que passa pela transmissão do impulso nervoso. Quando o impulso nervoso chega à ponta de um axônio, certas substâncias chamadas mediadores químicos ou neurotransmissores estimulam outro neurônio que passa a conduzir um novo impulso nervoso. Então eu posso, esse impulso nervoso, ele vai passando de neurônio para neurônio. Só que na hora que ele vai chegar até outro neurônio, quem vai passar essa mensagem são os neurotransmissores. Então, aqui nós observamos um neurotransmissor. Então, o que a gente está observando nessa célula? Aqui a gente tem o corpo celular de uma célula encontrando com o final do axônio de outra célula. Então, esse encontro do axônio com o corpo celular de células diferentes está ampliado nessa imagem, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o axônio, só que aqui eu ampliei a imagem, ou seja, eu dei um zoom. Se eu der um zoom no axônio, o que eu vou observar? Essa estrutura. E aqui, ó, é o corpo celular da outra célula. Repare que o final do axônio, o axônio terminal de uma célula, não encosta com o corpo celular da outra célula. Então, como que o impulso nervoso vai continuar sendo transmitido? Através dos neurotransmissores, que estão sendo representados por essas estruturas pequenas em formato de bolinhas verdes. Quando esses neurotransmissores são liberados, eles chegam, existe um receptor, aqui ó, canais receptores para os neurotransmissores no corpo celular da outra célula, que vai reconhecer e isso vai estimular essa célula a produzir um novo impulso nervoso e passar para a célula seguinte, certo? Então, repetindo, relembrando, vamos ver se a gente entendeu o passo a passo disso. Aqui eu tenho o axônio de uma célula e o corpo celular da outra célula.
as células não se encontram. Como que vai ser transmitido, então, o impulso nervoso? Através de mediadores químicos. Quais são eles? Essas estruturas em verde, chamadas de neurotransmissores. Na outra célula, existe uma estrutura chamada receptor. Recebe esse neurotransmissor, entende a sua mensagem e passa esse estímulo para a célula, produzindo então um novo impulso nervoso, certo? A região aonde? Peraí, faltou falar uma coisa importante. A região aonde vai acontecer essa passagem dos neurotransmissores é chamado de sinapse, né? Ou fenda sináptica, como está aqui no desenho. Neurotransmissores. Então, pessoal, esses mediadores químicos, né, que vão passar impulsos nervosos de uma célula para o outro, eles podem ser estimulados por alguns hábitos que nós temos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o hábito de comemorar, de ser grato e de fazer exercícios libera um neurotransmissor chamado dopamina. E qual que é o efeito da dopamina no nosso organismo? Ela vai reduzir a ansiedade, melhorar o ânimo, nos dar energia e motivação. Então é por isso que algumas pessoas que falam que após exercício físico se sentem bem. É justamente pela liberação da dopamina. Ver o lado bom das coisas, o otimismo, vai liberar um neurotransmissor chamado serotonina. Ela reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. Ver o lado bom das coisas também estimula a melatonina, melhora a nossa qualidade do sono. Para a gente ter saúde, é importantíssimo dormir bem, no mínimo de 6 a 8 horas por dia. Massagens e exercícios físicos também liberam o neurotransmissor noradrenalina, que reduz o estresse, melhora o foco e a nossa capacidade de pensar. Outra coisa interessante, quanto mais a gente estimula o nosso pensamento, mais sinapses nós fazemos, maior a nossa interação entre os neurônios. Então, quanto mais a pessoa estuda, melhor para ela, né? Abraços verdadeiros e afeto libera a ocitocina, que proporciona bons sentimentos, amor e conexão e confiança. Comer castanhas, meditação e controlar a respiração libera o neurotransmissor GABA, que reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Comer chocolate, risos, o contato com a natureza vai liberar a endorfina, vai reduzir a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Continuando falando sobre transmissão do impulso nervoso, dessa forma, o impulso passa de um neurônio a outro muito rapidamente. Leva cerca de 1 milésimo de segundo. A região de aproximação entre dois neurônios é chamada de sinapse. A gente viu lá naquele outro slide como fenda sináptica, mas é a mesma área, a mesma região. É pela sinapse que os impulsos passam de um neurônio para o outro. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho o final de um axônio. E aqui eu tenho essa região amarela, é toda a região ampliada do corpo celular de outro neurônio. E essas substâncias vermelhas, ó, vem um estímulo, estimula os neurotransmissores, eles passam. O azul são os receptores desses neurotransmissores. Chega aqui o impulso nervoso e passa. Então, é assim que o impulso nervoso vai se propagando de neurônio a neurônio.
sentido do impulso nervoso. Então, o sentido do impulso nervoso, ele vai ser sempre do corpo celular de um neurônio para a região do axônio de outro neurônio, certo? Então, é sempre dos dendritos corpo celular para o axônio. Anestesia. A dor que sentimos é a mensagem de um impulso que é transmitido. Ao levarmos uma pancada no joelho, o impulso nervoso vai para o cérebro, que envia de volta a mensagem da dor. O anestésico bloqueia o impulso nervoso. Como a anestesia funciona? Ela entra na circulação sanguínea. Ao chegar ao cérebro, atinge o tálamo, responsável para enviar ao cérebro a sensação de dor. E aí vai ocorrer o bloqueio à comunicação entre os neurônios. Então, qual que é a ação da anestesia? Lembra lá que nós estávamos falando sobre a transmissão do impulso nervoso. Há um bloqueio desses receptores, os neurotransmissores não passam para o próximo neurônio para ter esse contato e esse bloqueio da comunicação é também um bloqueio da dor. Então, vamos para as nossas atividades. Elas vão estar na 6ª semana do nosso PET 3. Então, no seu PET vai ter um texto sobre anestesia. Então, você vai ler e, baseado nesse texto, você vai responder. O que tornou possível a realização de cirurgias mais longas e complexas? Foi o desenvolvimento de novos anestésicos. Que possibilitam o alívio da dor. Ok. Como os analgésicos funcionam? Eles funcionam bloqueando a transmissão do impulso nervoso até a célula. Então, eles bloqueiam a transmissão do impulso nervoso. Quais são as 3 partes fundamentais de um neurônio? Qual delas capta impulsos nervosos e qual transmite a outras células? Então, vamos lá. Ó. Então, olha só. Aqui nós temos o corpo celular. Aqui nós vamos ter os dendritos. E aqui nós vamos ter os axônio, o axônio. Qual que vai captar o impulso nervoso? Essa região aqui da célula. E qual que vai transmitir? A região final do axônio, que vai transmitir o impulso nervoso. Explique o que é sinapse e qual o papel de um neurotransmissor. Então, a sinapse é o local que vai ocorrer essa transmissão do impulso nervoso. E o neurotransmissor, ele é um mediador químico que vai continuar a propagar o impulso nervoso para outra célula.
4. Observe o neurônio esquematizado a seguir e identifique o nome da estrutura indicado pelo número 1. O número 1 é o corpo celular. Essas foram as referências do nosso trabalho. Não deixem de fazer as suas atividades. Estamos na reta final. Então, se tiverem dúvidas, manda pra gente ou para o seu professor. Um abraço e até a nossa próxima aula.